Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro e Bahia, né? Assim, ai ai. Era um jogo que eu tava, vou falar a verdade, tava com expectativa alta, mas eu sabia que talvez poderia ser um jogo difícil, por causa que o Bahia não tem sido um time fácil, né? E tá com jogadores muito bons, técnico também, né? Que é o Rogério Ceni. Então, mesmo assim, né? Por causa da vitória contra o Fluminense e tal, eu tava com expectativas altas. Fiquei mais alto ainda por causa do quando fez 1-0, ainda Verón, né, desencantou, fez um gol, mas, né, acabou terminando frustrado com a gente perdendo de 4-1. É, em relação ao jogo, incrível, né, como o Cruzeiro tem feito alguns jogos ao longo já do campeonato que faz um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo como se não jogasse bola inexistente, né? E acabou que no jogo, com a substituição do Marlon, com a expulsão, né, do Marlon, aí complica, né, pro Cruzeiro, que a gente sabe que o time do Bahia é melhor do Cruzeiro, e com um a menos, aí ferrou foi tudo, né, no popular. Então, também jogadores com muitas decisões erradas. Teve a questão do Matheus Pereira, né, com o Robert lá, algumas chances, né, que ele podia ter tacado por Robert e não tacou. E o Robert aí numa chance que teve também não tacou pra ele. Mas eu acho que isso acaba que é coisa normal de jogo. Eles não estão nem ali na hora, assim, não percebe, né? Mas eu acho que é uma coisa de jogo, assim, né? Às vezes o pessoal fica querendo, sei lá, criar rivalidade e tal. Mas eu acho que é coisa normal em si. Mas tem que prestar atenção, né? Porque teve chances mesmo que, por exemplo, se tivesse no primeiro tempo, o Verón também perdeu. Podia ter feito outro gol, podia ter dado um 3-0 no primeiro tempo. E o Cruzeiro não aproveitou. E tem sido uma questão também, né? O Cruzeiro não aproveitar, ter muitas oportunidades e não aproveitar, né? Então, né, tem que se dar uma atenção maior para isso, para essa questão das chances, né? Acho que essa questão que eu falei do Robert e Matheus Pereira é porque o Matheus Pereira tem sido o cara que tem feito a diferença, né? Tem que estar em todo que é lugar, tem buscado resolver, né? Porque na maioria das vezes o time não tem resolvido, até que no finalzinho ali, quando tava o Barreal e o Arthur Gomes, aí tinha dado uma melhorada para ele, né? Mas acabou eles machucando, então aí que ficou mais responsável para ele ali, né? Então acho que isso é uma coisa normal, é que às vezes tentar decidir e tal, porque tá vendo que os outros companheiros não têm decidido, mas claro que tem que dar se tem um outro companheiro, né, numa situação melhor, mesmo sendo o Hot, que é da base e tal, ainda mais por ele que foi vaiado, né, no último jogo, eu acho que deveria ter trocado pra ele, mas igual eu falei, questão do jogo ali que acaba não vendo. Eu acho que o do jogo é isso, né, primeiro tempo jogou bem e tal, podia ter terminado nos 3-0 se não tivesse pedido a, as oportunidades, mas aí no segundo, com o a menos, com o time do Bahia, que é um time melhor, aí ferrou, e aí também colocou os meninos da base no finalzinho, né? As substituições também não deram certo, né? E aí foi esse caso, mas eu acho que, nossa, virou um furdunço, né? As redes sociais, assim, acho claro, né? Foi uma vitória de 4, né? Mas não é um resultado tão incomum o Cruzeiro perder desse time da Bahia. Eu falei, é um time melhor, então também tem que ter, né? O torcedor tem que ter consciência, né? Porque era um resultado que se poderia ter mesmo do Cruzeiro perder para o Bahia, né? Tanto que contra o Fluminense também o povo tava muito mais desanimado, né?
ninguém acreditava, muita gente dava mais como a vitória do Fluminense e a gente ganhou. Então, por isso que eu acho que veio dessa expectativa. Acabou prejudicando desse jogo também, né? Que veio com a expectativa. Não, você ganhou do Fluminense, que é um time melhor e tal. Apesar das de não ter todos os jogadores, né? De ter que tá por lesão, tal, não ter o time completo, é um time muito bom. Se ganha o Fluminense pro time do Bahia também tende a ganhar, né? Eu acho que o torcedor deu uma animada, né? E já tava com essas quantidade de vitórias, é uma chance de já estar no G4 e tal. E jogou bem, né? Também o jogo, além de ter ganhado, né, contra o Fluminense, jogou bem, então acho que criou uma expectativa, né? Mas o torcedor também tem que ter essa consciência, né, de que tem essa bendita, né? Não, janela de transferência, então a gente tem que ter calma ainda, porque vai ser com esses jogadores mesmo que a gente vai estar. A alternativa que a gente tem é tentar mesmo somar a maioria dos pontos possíveis, né? E é isso. Em relação ao jogo também, eu acho que tá tendo essa questão, né, de Ramiro, Lucas Silva. Aí eu acho que já é questão, claro que a torcida, a maioria não tá, tentaria, eu acho que teve gente comentando que às vezes colocaria o Robert, teve gente que falou que também tentava Vijar, botar, né, e o Robert não, tentaria o Machado, né? O Felipe Machado, igual foi contra o Fluminense, né? Junto com o Lucas Silva. Outro já falava que não escalaria Kaique, que nem foi relacionado, né? Não foi pro jogo, mas que não colocaria nessa dupla Ramiro e Lucas Silva. Aí eu acho que a questão do treinador mesmo, tal, e ele que tá bancando eles, tal, né? Mas a gente vê uma queda de rendimento assim, né? Não, acho que todo mundo concorda, né, que pelo menos não estão entregando, né, aquilo que poderiam. E aí acaba virando outro furdunço também, né, que o torcedor, em vez de estar feliz porque tá chegando a janela de transferência, o Cruzeiro vai melhorar, tal, não, fica lá já xingando. Se o time saiu, tem que sair técnico. Se o time perdeu, tem que sair técnico. É um time que não vale nada. E não é assim. Porque se todo mundo for analisar, esse time era o time que a gente estava, né, junto com os outros técnicos, mais ou menos. Claro que veio algumas peças, por exemplo, contra o Lacramon, vamos dizer assim, é o mesmo time, né? E esse time tá, né, em oitavo lugar, tá na primeira prateleira, né? E, vamos dizer, primeira parte da tabela, né? E outra questão também tá na frente de times, né? Como do Atlético, que é um time, vou comparar com o Atlético, que é o que a gente da região, tal, né? É o time que tem mais contratações de peso, é um time, né, com folha salarial bem maior, alto agora, né? Porque espera a janela de transferência, o bendito. É um time que tem, né, jogadores de mais nome e tal e tá depois da gente. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Tem outros times melhores também, que a gente coloca como melhores que o Cruzeiro, né? E que estão na frente e que estão atrás dele. Então a gente tem que ter essa consciência. E é o mesmo time que o Lagramon tava, né? Então a gente tem que ter uma. Não. Eu acho que a questão é que tem gente que já tava com birra do Seabra. Não queria Seabra, eu acho que por essa coisa de não ter experiência, não ter estopa, não ter experiência já, né? Não ser conhecido. Aí o povo já tá falando que ele não vai saber lidar com os jogadores que estão chegando e tal. E isso, infelizmente, tá? Pode ser que aconteça isso sim, mas isso é suposições. E a gente pode ou não acontecer, então não tem como prever. Mas o que a gente tem como prever é que ele está entregando muito mais do que a gente esperava. Ninguém esperava que o Cruzeiro estaria, acho que na oitava colocação. Na primeira parte eu acho que a última vez que eu tinha visto estava em oitava, que estaria na primeira parte, né, da tabela. Ninguém. Porque era o mesmo time que o Lacramon estava e que estaria com essa 100% em casa. Então, tem que ter essa consciência. Então, esses dados é o que está acontecendo, é a realidade.
Então, por isso que eu acho que diretoria, lá todo mundo tá bancando o Seabra, porque ele não deu. O povo critica, mas qual o motivo que o Seabra deu, assim, concreto para que ele seja demitido? Tá, pode ter feito algumas mudanças erradas, tal, mas o final, o que a gente tem que analisar é o final. E a gente trouxe técnicos aí que são mais conhecidos, que talvez pudessem ter uma experiência melhor, e aí, que deu certo? Não deu. Se tivesse dado certo, estariam aí, né? Então, por exemplo, o Acramon não deu. O Seabra, mesmo com sem experiência, é o que está entregando melhor, questão de resultado. E futebol é o quê? Resultado. A outra questão, a gente tinha técnica para juntar com resultado, mas não estava tendo resultado 100%. Agora a gente está tendo um resultado muito melhor. Claro que tem algumas coisas questionáveis, que eu tô sendo, igual eu falei, Lucas Silva e Ramiro, algumas substituições dele, ele usar alguns, não usar Kaique e tal, vai ter algumas coisas questionáveis. Mas aí a questão tá, pode ser questionável, mas no final a entrega tá ganhando, tá com um aproveitamento melhor que os outros técnicos, né? Nas derrotas, acabou que, acho que a única derrota, assim, a gente pode falar seria pro Atlético, porque as outras, a contra o São Paulo, foi uma derrota que o time jogou bem no primeiro tempo, e aí no segundo com a expulsão, uma coisa que também pegou, né, essas duas derrotas foram em expulsão. Quando teve expulsão acabou sendo da mesma pessoa, né, que foi o Marlon, então, né, não, é um ponto fora da curva. Então, as derrotas estão sendo um ponto fora da curva, né? As substituições, se for olhar, normalmente tem surtido efeito, mas por isso que eu acho que a diretoria banca continua com o Seabra. E ele, agora é a minha opinião, ele tem feito um trabalho assim, muito bom e eu continuaria com ele. Aí a questão, né? O povo tá falando, não, tem que demitir ele antes de começar, antes de finalizar a janela de transferência e tal. E eu acho que não, porque se ele tá mostrando um bom trabalho com essas peças que outros não estavam mostrando, ele tem o direito, ele conquistou, saindo, né? Quando ninguém queria vir, ele ficou aqui, pegou pedreira no passado, agora voltou. Ele conquistou esse direito, vamos assim, direito, né? De essa oportunidade, vamos dizer assim, direito não, essa oportunidade de treinar esses jogadores que tem mais um estofo, que são melhores, né? Para ter uma prateleira melhor, opções melhores para ele e pra gente, assim, porque se for olhar, claro que eu não sou tanto de saber estilo de jogo, algumas coisas assim, não sei tanto, mas eu sinto que não dá para ver muita coisa dele ainda, como que ele, dá para ver que algumas coisas boas que ele tem feito, igual muita gente, eu fiquei impressionada com o jogo contra o Fluminense e tal, tem algumas coisas que ele tem mostrado no, né, vamos dizer, sua cara, sua personalidade. Então, eu tô querendo ver como que o Seabra vai com um time muito melhor, tal, né? Como que ele vai se portar, como que ele vai treinar esse time. Eu tô querendo ver, eu acho que vai dar certo. Mas claro que eu respeito quem também acha que tem que ter outro treinador ou não, mas eu acho que claro que não se tem muita base quando se fala dessa questão de tirar ele, porque ele não tem demonstrado coisas assim para alarmantes tal, para que, igual eu falei, os jogos que ele perdeu foi com jogos com um a menos, e a gente sabe que com um time já limitado, com um a menos é como se tirasse muita gente, sem falar que com o menos já fica muito ruim. O do Atlético foi clássico, que aí eu acho que pode se falar. E esse jogo até que pelo segundo tempo também, mas aí, igual eu falei, né? Como tira um, quando com um a menos, aí já vira aquela bagunça. Então não tem muito esse critério para, eu acho que, na minha opinião, visão, né? Não tem muito critério ainda para que o Seabra não continue. Mas claro que é ir analisando e vendo, né? Então, eu acho que do jogo foi o que eu comentei. Acabei também falando do Seabra, porque acho que acabou
vindo muito essas notícias, principalmente depois que desse jogo, assim, ficou muito alarmante e tal, o povo comentando muito, ah, não. E eu acho que já tem vindo de outros jogos, mas eu percebi mais inflamado nesse. E uma coisa que eu tenho percebido também, que eu acho que se fosse pra gringo, né, estrangeiro, gringo, se fosse treinador estrangeiro, a torcida teria mais paciência com ele. Eu tenho essa visão. Então foi esse o vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam do jogo, né? Das substituições, se vocês concordam com o Thiago vai continuar ou não. Quem vocês trariam se fosse para trazer. E até o próximo vídeo.